Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal e hoje a gente vai trazer notícias sobre essa jogadora norte-americana de basquete, a Brittney Griner. Ela foi presa no começo do ano aqui de 2022 porque portava na sua bagagem, quando voltava para os Estados Unidos, óleo de cannabis. O que acontece? Esse medicamento, que ela diz que usava isso como medicamento em um cigarro eletrônico, é proibido na Rússia. Isso é considerado naquele país como uma droga. Então ela não poderia nem usar, nem portar, por mais que ela tivesse, né, a receita médica que a sua médica havia lhe fornecido para uso medicinal. Então, a Brittney usava esse óleo de cannabis de forma medicinal, mas na Rússia isso não é permitido. E essa jogadora de basquete, a gente vai trazer mais informação sobre ela, ficou presa ali naquele país. E desde então, uma grande comoção, né, inclusive mundial, porque ela é uma jogadora bastante importante para os Estados Unidos, começou a acontecer. Precisamos trazer a Brittney de volta, correto? Os Estados Unidos mandou para a Rússia, né, advogados, mandou, enfim, várias pessoas, inclusive do próprio governo americano, para que fosse feita ali a defesa dessa jogadora. Mas isso não chegou a bons termos, essa jogadora ficou presa naquele país. E então, mais para frente, Estados Unidos e Rússia entraram num acordo de extradição, aonde a Rússia devolveria a jogadora americana em troca de um russo para a Rússia. E pasmem, qual foi a pessoa que os Estados Unidos libertou para que voltasse para a Rússia? Victor Bout. Victor Bout, gente, vale lembrar que ele foi um dos homens mais procurados pelo governo americano, porque ele ficou conhecido como o mercador das armas nesse mercado do terrorismo norte-americano, né? Ele vendia armas para guerrilhas, enfim, para todo tipo, né, de pessoas que quisessem comprar armas, e ele fomentava, inclusive, esse mercado da guerra, né, esse submundo do mercado da guerra. E os Estados Unidos troca a jogadora Brittney por esse mercador de armas russo. Inclusive, vamos lembrar aqui que foi feito um filme nos Estados Unidos, O Senhor das Armas, inclusive que a gente tem aqui o ator, o Nicolas Cage, né, que interpreta, né, na ficção o homem que seria esse mercador das armas. Mas eu vou aqui conversar bastante aqui com o Léo, que está comigo, né, que estudou bastante esse caso também, para que a gente entenda o que aconteceu. Porque não que a jogadora norte-americana não merecesse ser libertada e voltasse para o seu país de origem. O que chocou o mundo inteiro é os Estados Unidos libertar esse mercador que, na verdade, comercializava armas para o terrorismo. Inclusive, como muito bem dito pelos americanos, né, pelo Serviço de Inteligência americano, ele estava fornecendo armas para matar americanos. É isso, Léo? É isso mesmo, Carla. Como você bem disse, houve a troca entre a Brittney Griner para o Victor Bout. E o Victor Bout, ele é uma peça importante para a Rússia, vamos dizer assim, né? Inclusive, após ele ser solto, ele deu uma entrevista e ele falou que ele é super a favor ao governo do Putin e que essa invasão à Ucrânia, ele até ajudaria com todo o conhecimento que ele tem, ele seria uma peça fundamental para atuar voluntariamente nessa invasão da Rússia à Ucrânia. Ou seja, né, como bom mercador, ele está pensando no lado comercial dele, Claro. que seja fomentar a guerra, o que é um absurdo. Fornecer armas para fomentar a guerra, isso é um tanto quanto absurdo. Agora, me diga uma coisa, esse ex-militar, porque vamos esclarecer aqui que o Victor foi ex-militar
na época do governo da União Soviética. É isso? Exatamente. Ele foi um ex-tenente-coronel do Exército, tá? Ele já participou da aeronáutica, enfim, fala 6 línguas. Ele é um cara muito estudado, né? Ele é um cara de alto escalão, vamos dizer assim. Hoje ele tem 55 anos e ele foi preso depois de uma grande investigação do governo norte-americano que conseguiu prender em 2008 na Tailândia. Foi assim que tudo começa, né? Então, ele já era o homem mais procurado do mundo, já era procurado pela Interpol justamente por conta desse contrabando internacional de armas, contrabando ilegal internacional de armas. E aí os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos consegue armar uma arapuca e consegue pegar o Victor Bout. Ele é sentenciado em 2012 no próprio Estados Unidos, em Nova York. A promotoria queria a prisão perpétua, mas a juíza responsável pelo caso disse que 25 anos seriam suficientes para o que ele tinha cometido. E aí, gente, ele passa 10 anos preso. Ele estava Exatamente. preso ali nos Estados Unidos, possivelmente ali na região de Nova York. Nós não conseguimos mais informações sobre isso. A gente sabe também que, enfim, ele é preso com a ajuda, né, de departamentos do alto escalão, né, de contra-inteligência americana. A gente fala aí de CIA, do DEA, são departamentos muito importantes de inteligência e contra-inteligência americana. E ele estava preso. Aí nós temos aí a questão, né, que algumas pessoas que envolvidas, inclusive com a cúpula do ex-presidente norte-americano, Donald Trump, acharam um absurdo que ele tivesse sido trocado pela jogadora de basquete norte-americana Britney. Eu entendo que qualquer cidadão é importante para aquele país, principalmente um cidadão que nunca fez absolutamente nada. Mas as pessoas ligadas ao ex-presidente Donald Trump entendiam que ele deveria ser trocado por um agente da inteligência americana que também está preso na Rússia. Não é isso? Exatamente. Esse lado conservador norte-americano, né, que reflete, obviamente, o ex-presidente Donald Trump, eles acharam que a troca foi desfavorável e antipatriótica para os Estados Unidos. Inclusive, foi exatamente essa frase que eles falam na rede social, Truth Social. Tá? Eles achavam que a troca deveria acontecer entre o Victor Bout com o ex-fuzileiro norte-americano Paul Whelan, que está preso desde 2020 por espionagem na Rússia, mas isso não aconteceu. Lembrando que o governo atual tentou a troca da Britney com o Paul Whelan pelo Victor Bout, mas as negociações não foram para frente e o governo russo só decidiu libertar a Britney pelo Victor Bout e o Paul Whelan continua preso. A gente entende que, como novamente que eu vou repetir, qualquer cidadão, né, norte-americano para os Estados Unidos é de extrema importância. A Britney é uma jogadora muito importante para aquele país. Ela, enfim, ela inclusive joga na seleção norte-americana. Então, assim, a gente precisa também fazer jus à importância que essa jogadora tem para aquele país. O que eu não consigo entender, e vai ficar aqui, é por que os Estados Unidos solta o mercador da morte. Porque, enfim, ele tem ali também outros russos, né, que estão envolvidos em crimes, né, nos Estados Unidos que poderiam ter sido trocados por essa jogadora. Mas eles resolveram libertar uma pessoa que é extremamente nociva, não só para os Estados Unidos, hein? Ela é nociva para o mundo, porque um homem que vende armas, que fomenta a guerra, isso não é bom. E vamos aqui deixar claro também que ele fomentou guerra, inclusive aqui perto da gente, aqui na Colômbia. Ele vendia armas para as Farc, que eram os guerrilheiros ali naquela região da Colômbia. Ou seja, nada bom, nada bom. Mas entendemos que a Britney e o Paul são duas peças muito importantes para os Estados Unidos. E aí eu vou pedir aqui para o Léo contar um pouquinho mais quem é a Britney para a gente, porque muitas pessoas não conhecem, mas ela é um expoente extremamente importante para o governo dos Estados Unidos. Muito importante, Carla. E
antes de eu falar um pouquinho da Britney, é legal citar que o Victor Bout, ele vende armas de grosso calibre. A gente está falando de snipers, AK-47, outros tipos de fuzis e rifles e até mísseis. Então, por isso que ele é um mercador, o comerciante da morte. Porque você imagina a responsabilidade deste homem em tirar vidas de outras pessoas. Ele não fez diretamente, mas indiretamente ele agiu. E agora falando um pouquinho da Britney, a Britney ela é uma jogadora da WNBA, né, que é a Women NBA, que é a principal liga de basquete norte-americana. Ela atua por um time que chama Phoenix Mercury, tá? Por um time nos Estados Unidos. Só que nos meses de recesso nos Estados Unidos, ela vai à Rússia, porque ela atua na Euroliga por um time chamado UMMC. E a Rússia paga 5 vezes mais de salário mesmo para as jogadoras. E foi nessa ida e vinda de Rússia e Estados Unidos que ela é pega no aeroporto, tá? Ela é casada, ela tem 32 anos, é casada com a Shirley Greener, que tem 28 anos, inclusive a gente tem uma foto. Foi uma vitória para os Estados Unidos, a gente estava falando assim, né, do quanto o Victor Bout é nocivo e quanto a Britney é importante para os Estados Unidos. Foi uma vitória para o presidente conseguir fazer essa troca. Né? Então é importante a gente entender que, ok, a gente tem uma pessoa muito nociva voltando para a Rússia, mas ao mesmo tempo a gente tem uma pessoa declarada pelos Estados Unidos como inocente voltando para a sua família. Essa é a principal vitória. E aqui a gente tem uma informação muito importante da Britney. Ela foi a primeira atleta do basquete norte-americano a se declarar homossexual e a ser patrocinada pela Nike. Então ela quebrou barreiras. É mais uma batalha da Britney. E é assim que a gente lê nas notícias, né? Mais uma batalha da Britney no esporte. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Nós estamos falando aqui de uma jogadora de basquete, gente, que é, né, uma profissional top de linha. Entendemos aqui, precisamos respeitar as regras e leis de cada país. Se na Rússia não é permitido e o óleo de cannabis é visto como droga proibida, isso precisa ser respeitado. Inclusive, se ela pretende fazer uso disso, se ela precisa fazer uso disso, ela precisa levar isso ao conhecimento daquele país e perguntar: eu tenho a permissão? Eu tenho aqui a receita médica, eu preciso usar, não existe um outro, enfim, remédio ou medicamento que vá resolver o problema que eu tenho, né? Que deve ser algum problema crônico, porque ela faz uso disso, né, de forma contínua, e o país e o governo daquele país vai dizer: olha, você pode usar, você não pode usar. Não é? É isso que você faz. Primeiro você pede uma autorização. Pelo que eu entendi, isso não foi feito. Ou seja, ela incorreu em uma ilegalidade. Exatamente. Entendemos que isso é para uso pessoal, ela não estava traficando drogas, ela não estava vendendo esse óleo para terceiros, mas era para uso pessoal. Mas mesmo assim, ela incorreu em um delito naquele país. Mas olha o tamanho do delito, é isso que eu quero fazer essa comparação. Ela é uma peça fundamental e muito importante para os Estados Unidos, para aquele país. E ela precisa ser ajudada. Perfeito o que os Estados Unidos fez. Não vejo nada de errado. Aí vamos para o outro lado, que é o Victor Bout. Eu primeiro gostaria de entender, com todo respeito ao governo russo, por que ele tem interesse nesse homem. Muito bem, ele também é um cidadão da Rússia? Sim. Mas ele não é um jogador de basquete? E ele não estava simplesmente, quando foi preso, portando algo inofensivo ou fazendo algo que seja inofensivo, né? Que a única pessoa que poderia ser prejudicada seria ele mesmo. Não, ele comercializava armas de destruição, inclusive
em massa. Massa, exatamente. E armas muito pesadas. Uma AK-47, né, é uma arma de guerra, entre outras coisas. Por que que o governo daquele país tem interesse nesse homem? Em libertar esse homem? Eu não consigo entender. Respeito, mas não entendo. E fica aqui uma dúvida. Não era, enfim, não tem outros russos que estão presos nos Estados Unidos que poderiam ser trocados por essa jogadora? Enfim, não sei. Mas assim, no caso do Vitor, os crimes dele são muito pesados. Quando você coloca na balança, eu entendo que ela cometeu um delito. Ele, um grande crime. Por que que um governo vai macular sua reputação, por mais que ele seja cidadão russo? Para que que ele vai querer esse homem de volta? Eu não consigo entender. Respeito novamente, porque, né, não sou cidadã russa, a gente precisa respeitar, né, a autonomia, a soberania daquele país, mas eu não entendo. Eu acho que isso, nesse momento em que vivemos, cria ainda mais confusão, gera mais estresse desnecessário. E aí, a gente tem aqui de novo a questão do Paul Whelan, né, que é um homem, um norte-americano, que trabalhava para a inteligência dos Estados Unidos, no qual a Rússia alega que ele estava ali espionando aquele país. Ou seja, colocando possivelmente a soberania da Rússia em jogo. E aí, mas quais foram os crimes do Paul Whelan? Você conseguiu levantar aos olhos do governo russo? O que é que ele fez de tão errado para estar preso na Rússia? Tá. Vamos lá. Carla, primeiro, né? Por isso que os políticos conservadores dos Estados Unidos acham que essa troca foi injusta. Justamente por conta do quanto o Victor é nocivo e quanto a Britney é uma pessoa inocente em relação ao que ela transportava. Enfim, foi uma exigência do governo russo que o Viktor Bout estivesse incluído nessa troca. Essa troca de prisioneiros ela vem se estendendo desde junho. O governo americano estava tentando trocar o Paul Whelan e a Britney pelo Viktor Bout. A Rússia não aceitou. Depois tentaram só o Paul Whelan pelo Viktor Bout. A Rússia não aceitou. Ou seja, a Rússia queria de volta o Mercador da Morte e não quis, né, de jeito nenhum, libertar um ex-fuzileiro norte-americano. Então, o governo norte-americano se rendeu e trouxe somente a Britney pelo Viktor Bout. Agora falando um pouquinho do Paul Whelan. Ele foi sentenciado a 16 anos de prisão por espionagem, tá? O governo russo fez uma investigação junto aí com as forças armadas russas e, através da própria investigação, acreditou que ele era um espião americano e, por isso, o prendeu. E ele está preso até hoje. Inclusive, ele deu uma declaração à CNN em 2021, dizendo que ele estava trabalhando em uma fábrica de roupas que ele chamava de fábrica exploratória. Isso em Moscou, tá? Então ele está preso e prestando alguns serviços. Exatamente isso que está acontecendo hoje. E outra coisa, informação importante, não há nenhuma especulação de que pode haver uma troca, de novo, uma outra troca de prisioneiros entre algum agente russo preso nos Estados Unidos com o Paul Whelan. Ou seja, ele vai continuar na prisão. Isso também é um tanto quanto estranho, né? Porque, de novo, a Britney merecia ali todos os esforços para voltar para os Estados Unidos. Mas eu acredito que o Paul Whelan também, né? Enfim, entre outros que ali possam estar presos. A gente não tem conhecimento, né, de todo mundo que está preso. A gente entende que cada país vai defender ali a sua soberania, né? A Rússia vai defender a sua, os Estados Unidos vai defender a dela e assim por diante. Agora, vou continuar na questão do estranhamento. Por quê? Por que a Rússia, por que o governo da Rússia quer de volta o Mercador da Morte? Quer de volta esse homem? É uma dúvida. Eu gostaria, né, de entender
Por que isso? Eu não sei, Léo, se você conseguiu levantar qual é a importância que esse homem tem para o governo da Rússia. Na verdade, acredita-se que nas cenas dos próximos capítulos vai ser enxergar o Viktor Bout bem próximo dessa guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Tá? Então, provavelmente, a gente não tem assim, notícias afirmando que ele vai entrar para a guerra, que ele vai continuar vendendo armas, até porque esse era um contrabando ilegal. Ele não vendia isso legalmente, até por isso que ele foi preso, né? Mas provavelmente as cenas dos próximos capítulos, inclusive ele está muito próximo do presidente, do Putin, ver o Viktor Bout aí como uma peça fundamental nessa guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. E por falar em guerra, a gente já teve uma troca de prisioneiros no dia 1º de dezembro, no qual a Ucrânia devolveu para a Rússia, e em troca recebeu também, 50 prisioneiros. Tá? Essa foi a mais recente troca de prisioneiros que a gente teve em relação à guerra que está acontecendo. Inclusive, eu vou pedir aqui para a nossa produção soltar um pedacinho de um programa que eu particularmente gosto muito, que é o 60 Minutes americano. Nesse programa, os jornalistas, né, vão entrevistar ali os serviços de inteligência que vão explicar o quão perigoso é esse homem, esse russo, esse Viktor Bout, e o quão complexo foi para conseguir capturá-lo. Porque foi uma operação gigante, Exatamente. Uma operação que rendeu ali muito tempo aos serviços de inteligência. Ela foi muito custosa, não só em termos, né, físicos, mas ela foi custosa financeiramente. Foi uma grande operação que envolveu vários países para que esse homem fosse preso. Foi uma operação gigante, foi uma operação demorada, foi uma operação custosa. E assim, eu acho que é importante para que as pessoas aqui do nosso país consigam entender quem é Viktor Bout. Ele não é qualquer pessoa. Eu acho muito difícil esse homem agora montar uma casa no lago e ficar lendo poesias russas, né? Não sei, pode ser até que sim. Talvez eu esteja sendo aqui leviana. Que ele entre ali num acordo com o governo russo para não trazer mais nenhum problema para a Rússia. Acho difícil. A gente aqui que estuda muito a questão dos crimes, né? A pessoa, depois que ela entra, né, para esse universo do crime, é complicado de sair, principalmente se ela pega gosto. Se ela pegar gosto financeiro, então, vai ser mais complicado ainda. Mas a gente precisa aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Mas vamos assistir um pedacinho, Léo? Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? He bites off on it. In fact, he eats the whole thing whole. So it was very successful. So successful, Smolyan immediately flew to Moscow to present the deal to Boris, the man the DEA believes is Bout. 2 weeks later, in another meeting, this time in Copenhagen, Smolyan told the DEA operatives that his Russian business partner really liked the deal. And then he revealed who that man in Moscow really is. Do you know who this man is that we're getting the weapons from? This is Bout, B-O-U-T. He's wanted by the world. They call him the Merchant of Death. B-O-U-T. Yeah, he spelled it out for him. We marveled that Smolyan would do that, but it was just great evidence. The DEA was in the game, but Bout was still safe and secure in Russia and reluctant to leave. The DEA undercovers insisted they couldn't go to Moscow, but had to meet Bout to seal the deal. And Bout's going to know that that's how these deals are going to work. Comandante is not going to release these millions of dollars for these weapons to anybody until he at least shakes hands, talks, looks Bout in the eye, and then we can move on. That's how we countered, and Bout went for it. Next stop, Romania, just 3 days later. The play was to entice Bout to Bucharest, claiming that's where the money was stashed to pay for the weapons. Bout said he'd come, but then he had trouble getting a visa. The case stalled. After 10 days of waiting for Bout, the top DEA agent made a gutsy call to walk away. So you've been chasing this guy hard for 2 months. You're almost got him. And you got to make the decision to step away from the table. If we were real, we wouldn't stay there forever. We're going to now step away and say, look, we need to take care of some other things. But it's time for us to leave.
Over the next 2 weeks, Milioni came up with a new plan to reel Bout in. The phony rebels told Bout they would be in Bangkok soon. Asked if he could get there. Bout agreed. The morning Bout arrived in Bangkok, the DEA and Thai police had gathered downtown, waiting for word from cops at the airport that the Merchant of Death had landed. They call us in the room and they tell us that he's here. What was the moment like there? It was just unbelievable because we knew at that point, you know, you're kind of like holding on as you climb up the mountain at different points in the investigation. This was one where at that point I believed, and the other investigators believed, not only are we in the game, he shows up at this meeting, we've got him. He's going to be arrested. Bout drove to this hotel and met the two fake arms buyers in a conference room on the 27th floor. Here, the DEA's undercover team told Bout they want his weapons to kill Americans. The Comandante and Eduardo make it very clear. He said, we're fighting against the United States. Bout responds and says, look, they're after me too. He said, but we are together in this. They are my enemy also. Eduardo and Comandante talk about how they want sniper sights for the rifles that they have so that they could, quote, start blowing the heads off American pilots. Bout's response immediately is, yes. Then the DEA said Bout jotted down on these pages what he intended to deliver for $12 million, including between 700 and 800 surface-to-air missiles. 5,000 AK-47s, anti-personnel mines, fragmentation grenades, armor-piercing rockets, money laundering services, and all within the context of speaking about a shared ideology of communism and fighting against the Americans. After 2 hours, one of the DEA undercovers made a call, a signal it was time to move in. Within minutes, the Thai police and DEA agents burst into the room. We see Bout across the far end of like a boardroom type table, standing up with his hands inside his briefcase. And they give him the command to put his hands up. And he hesitates. And they immediately focused in with their weapons and gave him the command again. Léo, é muito agente norte-americano envolvido, que foi envolvido na operação para capturar o Victor Bout, certo? Isso a gente consegue ver a importância que essa pessoa tinha, né, para a Interpol. Por isso que ele era o maior traficante de armas do mundo, o cara mais procurado de todos, né, Carla? A gente está falando de de um terrorista. Vamos chamar assim. Inclusive, as informações dessa própria pessoa, do Victor Bout, elas começam a ser checadas, analisadas após a captura. Porque até então a gente não tinha nem data de nascimento, não tem nenhum indício de familiares. Ele é uma pessoa totalmente restrita. Exatamente, exatamente. E que hoje, né, tem seu rosto exposto. Talvez isso diminua, vamos dizer, né, essa gana, né, por crimes desse homem. Não sei. Eu fico muito feliz de saber que a Britney voltou para os Estados Unidos. Eu acredito que ela nunca mais vai querer, né, voltar à Rússia. O que ela passou lá deve ter sido muito triste. Ela vai, logicamente, conceder ali entrevistas, explicar como é que foi esse tempo dela presa nesse país. Não deve ter sido nada fácil, porque, de novo, aos nossos olhos, ela não cometeu um crime tão grave para sofrer esse tipo de punição. A gente entende que se aquele país não permite, ela precisava ter pedido autorização. E a autorização poderia ser concedida ou negada. Mas a gente também entende que isso era só um delito, não é? Ela poderia ter sido punida de uma outra forma, com multa, ser expulsa, nunca mais você vai poder pisar aqui, né, em solo russo. Mas aconteceu ali algo muito estranho. E algo para soltar esse grande terrorista, mercador de armas, mercador da guerra, né? Exatamente. Provavelmente, Carla, a gente vai ver a Britney ainda jogando na Rússia, tá? Na Euroliga, né? Mais uma vez, só para relembrar. Ela volta para os Estados Unidos justamente, né, o retorno russo para os Estados Unidos, justamente por conta da invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro. Então, por isso que ela retorna e aí no aeroporto os cães farejadores Eu entendo conseguem isso. encontrar. Mas uma pessoa que sofre, né, o que ela sofreu é um trauma muito grande. Ela mesma diz que não consegue entender porque que ficou presa, nas condições nas quais ela ficou presa. Ela muitas vezes não tinha contato
inclusive com os advogados dela, inclusive com o governo americano. Ficou durante muito tempo, todo mundo ficou muito apavorado. O que isso vão fazer com essa moça? Né? Ela foi barrada das informações realmente. O que vão fazer com essa grande jogadora americana, né, norte-americana? Isso é assustador, quando você tira qualquer comunicação, né? Um preso não tem direito mais à comunicação. Você não sabe nem onde é o paradeiro desse preso, onde ele foi parar, o que está acontecendo com ele, se ele está sendo bem tratado, maltratado. E vamos dizer o seguinte, ele não é um cidadão russo, né? Ela não é uma cidadã russa. Não. Ela é uma cidadã americana. Sim. Então, tudo isso deixou o mundo tanto quanto, opa, o que está acontecendo. De novo, vamos entender aqui que respeitamos a soberania da Rússia e temos que respeitar as leis e as regras daquele país, não é? Sim. Mas eu achei que foi tudo muito pesado em cima dessa jogadora e até agora eu não consigo entender. Respeito, mas não entendo essa troca. Né? Mas é uma decisão que foi tomada entre países, né? Eu acho que ali tem muitas pessoas envolvidas, né? Grandes pensadores, né? A gente tem a inteligência de 2 países que resolveram efetuar essa troca. A gente vai continuar acompanhando, não somente nós, mas eu acho que o mundo está de olho no que vai acontecer. O mundo está de olho em Viktor Bout, né? A gente espera, de fato, que ele vá para uma casa no lago e fique lendo poesias russas. Se isso vai acontecer, não sabemos. E esperamos também, desculpa te cortar, Carla, que a gente veja essa troca de prisioneiros trazendo o Paul Whelan, que é uma figura importante para o exército americano, de volta para o seu país de origem. E aí a gente vai tentar entender, caso isso aconteça, quem que vai para a Rússia, né? Porque se Viktor Bout foi trocado pela Brittney Griner, quem vai ser trocado pelo Paul Whelan? Exatamente. Quem será? Ou quantos serão, né? Porque, exatamente. Assim, qual é o tipo de negociação que está sendo feita? A gente não tem essa informação, isso deve ser extremamente sigiloso, né? Mas talvez uma hora isso apareça, né? Eu não consegui também encontrar grandes crimes do Paul, né? A única coisa que a gente tem aqui de informação e de referência é que ele estava espionando o governo russo e isso na Rússia é proibido, também é um crime. Somente isso. Desde 2021, né, o governo norte-americano tenta trazer o Paul Whelan, antes da Britney ser presa. Então, em julho, a gente já teve uma notícia na CNN que o governo norte-americano incessantemente estava querendo repatriar o Paul Whelan e não conseguiu. Negociações fechadas com a Rússia, não deu certo. Vamos acompanhar, a gente inclusive também precisa entender como essa guerra, né, entre Rússia e Ucrânia vai se dar, se eu não estou conseguindo também vislumbrar um fim tão breve, né? Essa guerra já vem se estendendo há bastante tempo, né? Muitas pessoas morreram, é muito triste tudo que acontece ali naquela região, mas também vamos ficar aqui atentos e vamos ficar atentos o que vai acontecer com Paul Whelan e vamos ficar atentos quais serão os próximos passos desse Viktor Bout. O mundo está de olho no Viktor Bout. Léo, muito obrigada aqui. Obrigado, Carla. Vamos aqui deixar aqui as nossas redes sociais para as pessoas, quem quiser mandar, né, mais informações, quem quiser fazer pedidos, o nosso e-mail, como todos vocês sabem, é o op@medialento.com.br. A gente trouxe a questão da Britney a pedidos, né, das pessoas que nos acompanham, que queriam entender melhor o que estava acontecendo. O que a gente pode dar de informação é aquilo que os governos de ambos os países colocaram aí para a imprensa. Mais do que isso, a gente não tem condição de trazer, até porque são assuntos muito confidenciais. São assuntos sigilosos entre países em relação a esses acordos. Correto, Léo? É isso, gente. A gente espera vocês na próxima semana.